Ainda em termos de introdução da filosofia contemporânea, nós vamos dar início à escola que ficou conhecida como existencialismo. O que ela vai procurar analisar? O existencialismo ele vai procurar analisar de uma certa forma o drama da existência, né? O termo existencialismo ele designa um conjunto de tendências filosóficas que, embora são divergentes em vários aspectos, eles têm na existência humana um ponto de partida e um objeto fundamental de reflexões. Ou seja, a existência humana é o fundamento de análise, é o ponto de partida, é o pontapé inicial das reflexões que caracterizam esse período da história do pensamento. Ou seja, por isso que a gente pode designar, mais propriamente dito, né, esses pensadores que vão surgir a partir do século XX, principalmente no que respeita já às últimas décadas do século XX, do meio para o final já do século XX, são pensadores existencialistas, né? Por isso que a gente pode colocar filosofias da existência no plural. E a pergunta que é o que vai incomodar esses pensadores é justamente uma básica que poderia se resumir a esta: o que é existir? Né? Estamos falando sobre existencialismo. O que é existir? Né? Essa é a pergunta, é a análise, é o que incomoda os pensadores desse período. Se nós formos refletir sobre o tema existir ou existencialismo, nós veremos que existir implica a relação do ser humano consigo mesmo, com outros seres humanos, com os objetos culturais e com a natureza. Ou seja, quando nós falamos sobre existência, o que caracteriza a existência, como poderíamos dar uma definição acerca da existência, ou nós podemos elaborar uma reflexão acerca de como que se estabelece a existência de um ser humano, necessariamente nós temos que pensar na existência desse ser, na relação que ele tem com ele mesmo, a percepção que ele tem com ele mesmo, a relação que se estabelece com outros iguais a ele, também com os objetos culturais que são fundamentais, porque é justamente o que caracteriza esse ser humano, e também a natureza com a qual ele se relaciona. Ou seja, a existência, o existir de uma pessoa, a existência de uma pessoa, ela pode ser caracterizada por relações múltiplas, né? São relações concretas, são relações dinâmicas, né? E também relações determinadas, aquelas, por exemplo, que resultam de leis da física, né? São relações determinadas, mas também são relações indeterminadas, pois nós poderíamos dizer são aquelas que resultam da nossa liberdade ou do acaso, sendo passíveis ou não de acontecer. Existem coisas que são leis física fixas e com as quais nós também nos relacionamos. São relações que são determinadas por leis físicas, e são relações indeterminadas, né, que resultam da liberdade do ser humano ou por obra do acaso, né, que são passíveis ou não de acontecer. Sobre esses temas, os filósofos existencialistas eles elaboraram diversas interpretações, mas que têm
um vértice, né? Ou um denominador comum entre eles, né? Que é uma certa visão dramática da condição humana, né? Essa visão dramática vai ser o vértice, né? Vai ser um denominador comum entre eles, né? Por exemplo, o filósofo e escritor francês Albert Camus, né? Albert Camus, ele ilustrava muito bem essa interpretação quando ele dizia que a única questão filosófica séria seria o suicídio, né? É interessante pensar sobre isso, porque se nós fôssemos de uma certa forma refletir acerca do suicídio, nós veremos que o suicídio tem tudo a ver com o drama da existência humana, uma visão dramática da existência que leva o ser humano à prática do suicídio. Então, Albert Camus ele vai falar justamente isso, que a única questão pelo qual a filosofia deveria se debruçar, né, como um tema sério, seria a questão do suicídio. E, claro, Albert Camus, ele é um filósofo francês do ano de 1913 e morreu no ano de 1960. Bom, vamos ver algumas concepções que são características do existencialismo, né? Vamos abordar aqui 3 temas que são concepções fundamentais dentro do existencialismo. A primeira é o ser humano, né? Como que nós podemos entender o ser humano, né? Ou seja, para os existencialistas, o ser humano ele é entendido como uma realidade imperfeita, aberta e inacabada, né? Que foi, de uma certa forma, lançada ao mundo e vive sob riscos e ameaças, né? Então, aqui não existe nenhum tipo, os existencialistas, alguns, a grande maioria, não tem nenhuma concepção religiosa da existência humana, como se ele fosse criado por Deus, resultado de um pensamento divino, de uma ação divina, muito menos aquela concepção grega, aristotélica, onde o ser humano tem uma finalidade, né? Aquela visão teleológica do ser humano, como o ser humano tivesse uma finalidade dentro do cosmos, né? Dentro da natureza, né? Então ele nasce com certos atributos para poder cumprir com determinados necessidades do cosmos, pelos quais ele deve encontrar qual é o seu talento, a sua virtude, desenvolvê-lo, elevá-lo à excelência, de modo que possa colaborar e contribuir com o todo e estar encaixado na natureza. Ou seja, ele nasce, né? Ele é uma planta, como uma planta, ele carrega toda a potencialidade de se desenvolver e transformar-se em ato. Quando isso acontecer, ele então terá vivido bem, terá vivido eudaimonicamente, de acordo com o seu propósito e as suas perspectivas dentro da própria natureza. Para os existencialistas do século XX, isso não é possível. O ser humano ele é uma realidade imperfeita, aberta, inacabada, lançada ao acaso, lançada ao mundo, vive sobre riscos e ameaças e não tem nenhuma finalidade no cosmos. A existência humana resulta naquilo que o ser humano mesmo faz a partir de si, da compreensão de si. Não tem nenhuma visão aqui religiosa onde possa dar ao ser humano algum tipo de sentido de vida, né? Uma segunda característica, uma concepção do existencialismo é a questão da liberdade humana, né? Ou seja, para os existencialistas, a liberdade humana ela não é plena, né? Mas ela é condicionada às circunstâncias históricas da existência, né? Nesse sentido, querer, né, não se identifica com o poder. Ou seja, eu posso querer fazer tal coisa, eu posso querer ser alguém, mas isso não quer dizer que eu posso ser ou que eu posso ter, né? Homens e mulheres, eles agem no mundo superando ou não os obstáculos que se lhe apresentam. Ou seja, eu posso querer transpor um muro, mas a questão é justamente responder a pergunta: será que eu posso, né, transpor um muro? Ou seja, querer nem sempre é poder. É uma frase que a gente ouve muito da mãe quando a gente é pequeno, que a gente chega pedindo um monte de coisa para a mãe. É uma frase que a gente aprende rápido com a existência, é de que nem sempre o querer é poder, né? Você quer
um tênis, você quer um chocolate, você quer a bola, você quer um passeio, e tua mãe fala assim, ó, muito bem, o problema é seu, você quer, continua querendo, querer não é poder, né? Mas fulano tem, mas você não é fulano, né? Mas Beltrano vai, mas você não é Beltrano, né? Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Ou seja, querer não é poder. Eu tô brincando, mas essa questão da liberdade humana é justamente algo que vai ser objeto de análise dentro do existencialismo, né? Por quê? Porque essa liberdade ela não é plena, ela é resultado de uma construção histórica, né? De circunstâncias históricas que influenciam de uma certa forma a existência de cada um. Uma terceira concepção ou uma terceira característica do existencialismo é a questão da vida humana, ou seja, a vida humana não é um caminho seguro em direção ao progresso, como se pensava os progressistas, como Augusto Comte, né? Que a vida humana nós devemos caminhar então em direção ao progresso, né? Nós vivemos de tal forma, nós vamos atingir o progresso. Não, a existência humana não é um caminho seguro em direção ao progresso. Pelo contrário, né? Não tem nada de você viver certo e praticar determinados atos e você vai atingir o progresso, o êxito, o crescimento. Pelo contrário, a existência humana, a vida humana, ela é marcada por situações de sofrimento, como doença, dor, injustiça, luta pela sobrevivência, fracassos, velhice, morte, estupros, violências, ou seja, a vida humana é caracterizado por sobressaltos da existência, aí a palavra novamente, da existência, que fogem a qualquer tipo de controle ou pré-determinação que o ser humano possa fazer para si mesmo, ou seja, por isso que está condicionada à liberdade humana. O ser humano pode querer não ficar doente, o ser humano pode querer não ser assaltado, o ser humano pode querer não viver em violência, mas a existência ela é agressiva, ela é violenta. A vida humana ela é marcada por situações que fogem ao controle do ser humano. Embora ele queira viver em paz, muitas vezes não é possível viver em paz.